sabia que as doenças respiratórias são uma das principais causas de morte no mundo? Elas podem afetar estruturas do nosso sistema respiratório, como boca, nariz, laringe, faringe e em qualquer idade. Muitas dessas doenças estão ligadas ao nosso estilo de vida e ao ar que a gente respira. Quem conversa comigo sobre esse assunto hoje é a médica pneumologista Michele Andreatta. Doutora, é um prazer ter você aqui com a gente. E aí eu queria que você falasse sobre as doenças respiratórias e principalmente essas principais que a gente conhece, que é a bronquite, a pneumonia e a bronquiolite. Quais as diferenças entre elas? Primeiramente, é um prazer falar sobre isso. Adoro. E vamos começar assim, da menor para maior. Ajuda? Ótimo. Então, vamos falar primeiro da bronquiolite. A bronquiolite é muito mais comum na criança e ela está relacionada principalmente com os prematuros. Porque no final da gestação, o corpo do bebê começa a produzir uma substância chamada surfactante, que ela ajuda o pulmão a se manter aberto com o ar. Quando o bebê sai da barriga da mãe, antes da data prevista, dependendo da prematuridade, quanto mais prematuro ele é, menos ele tem essa substância dentro do pulmão, ele fica mais predisposto à bronquiolite, que é a inflamação do finalzinho do pulmão. E aí a chance desse pulmão fechar é muito maior, porque não tendo esse líquido, as forças que envolvem o entorno do alvéolo, da unidade final da troca gasosa, elas são forças centrípetas. Então, a tendência do pulmão é fechar. E aí, a como bronquiolite... se elas ficassem desprotegidas, sem esse líquido, por exemplo? A bronquiolite, ela traz um líquido que ele não é como o surfactante, que deixa aberto. Ele é um líquido viscoso, que cola. Sabe aquela melequinha do nariz que é grudenta? É aquilo ali que ele produz, que é muito cheio de proteínas. E a proteína deixa tudo muito grudento. Tipo clara de ovo. Sim, sim. Clara de ovo é bem grudento, né? Se você despeja o ovo ali na frigideira, você vê que ele tem uma conformação oval. E essa conformação oval fecha o pulmão. E isso dificulta a passagem do ar e traz consigo a perda da capacidade do pulmão, da função dele, que é a troca gasosa, né? Então, bronquiolite é grave. A gente tem que ficar atento no bebê que tem bronquiolite, porque o bebê ele é muito sensível a essa redução do oxigênio, porque as células dele estão em plena atividade, com uma atividade muito maior do que a minha e a sua, né? E aí ele depende muito mais do oxigênio, tanto é que a frequência respiratória do bebê é maior. É mais rápida também, né? Muito mais rápida, né? E ela é superficial. Então, tem que ficar muito atento a esse bebê, porque de uma hora para outra ele pode ficar roxinho, que é um sinal de gravidade extrema e que está na hora de levar para o médico, né? Então, para te falar que antes disso, percebeu que o narizinho está batendo, que a costelinha está afundando aqui no pescoço, a costelinha está mexendo demais, está na hora de levar para o médico. Isso já é um caso avançado de bronquiolite ou não? Ainda dá para corrigir o problema? A bronquiolite, ela, na maioria das vezes, ela é desencadeada por uma infecção viral. E aí, só que o bebê com um sistema respiratório muito imaturo e no prematuro, com a falta de surfactante, faz com que isso torne muito mais grave o quadro e o quadro fica mais rápido de avançar. Então, por isso que os pais de prematuros têm que ficar atentos a essas infecções respiratórias. E para aquelas pessoas também que vão visitar o recém-nascido, o prematuro, gente, a gente aprendeu com a Covid. Lava a mão, usa máscara, não visite. Se não tiver jeito, você vai ter que ir lá. Tome todas as precauções e não fique pegando no bebê. Claro, E a pneumonia, queria que você falasse um pouquinho. Pois é, a bronquite pode ser um dos sintomas da pneumonia. A pneumonia, ela é geralmente trazida ou por um vírus ou uma bactéria, às vezes até por fungo, mas vai ser sempre um patógeno, que a gente chama, alguma coisa que não era do nosso corpo e entrou, né? E aí ela vai produzir uma reação inflamatória e essa inflamação pode comprometer ali a via, o cano aonde passa o nosso ar, que aí é o chamado de bronquite.
E a pneumonia, ele tem uma produção de secreção, e aí vai ser pus, tá? E esse pus pode preencher a via aérea, e aonde tinha ar, passa a ter secreção. Aonde tinha ar que tem secreção, não troca gás. E aí eu perco a capacidade respiratória. Com isso, tem a falta de ar, a tosse, né, que são mecanismos de defesa do nosso corpo. E ao contrário do que as pessoas pensam, pneumonia, ela não dá dor no pulmão. O pulmão não dói. O que dói é o que reveste o pulmão. Então, quando eu tenho uma secreção que conseguiu sair ainda do pulmão e encostar na pleura, que é o que reveste o pulmão, aí eu vou ter dor. E aí eu estou num estágio um pouco mais avançado. O que dói? A falta de oxigênio. Porque a falta de oxigênio quebra músculo. E você já fez academia que ficou doendo o músculo? Sim. É a mesma causa. Ele traz o ácido lático para o músculo e degrada o músculo. E é aí que a gente sente dor. Então, o que traz a dor na pneumonia? A tosse, a falta de ar, a falta de oxigenação. E aí essa dor é um pouco mais difusa. A dor da pleura, que eu falei, é uma dor que eu consigo pôr o dedo nela. Eu sei aonde ela está. Está doendo aqui. E aí, essa dor que é bem localizada me acende um sinal vermelho. E a pneumonia, ela tem vacinas, né? A gente tem tanto na rede privada quanto na rede pública, nos bebês. Inclusive, a gente tem a P10 e a P13. Eu queria que você falasse sobre essas vacinas e em qual caso é indicado cada uma. E os adultos também tomam vacina contra a pneumonia? Isso. Então... O nosso calendário vacinal para criança é maravilhoso, reconhecido mundialmente, a gente tem que valorizar ele, né? Na rede SUS, a gente tem a P10, que consegue abranger a grande maioria aí dos patógenos para pneumonias graves, então previne esses quadros graves nos bebês, e ela deve ser dada. E na rede particular, a gente tem a P13, que tem um pouco mais de patógenos, é uma vacina um pouco mais moderna e, se possível, se o pai e a mãe tiver condição financeira, deve ser ofertado sim. Para a população, e ainda temos, a partir de uma certa idade, a gente tem que oferecer para as crianças a influenza, né? Que aí muda todo ano, que é a típica vacina da gripe. No caso, só falando a diferença da P10 e da P13, é necessário esperar ter a pneumonia para dar essa vacina no bebê? E o adulto, ele só toma depois de ter tido a pneumonia ou não? Não, isso não tem relação com infecção de pneumonia. No bebê, bebê nenhum precisa ter pneumonia para se vacinar, tá? A gente faz a vacinação exatamente para prevenir as pneumonias. Tanto seja P10, seja P13, que tiver condição, né? Se não tiver condição de comprar P13, faz a P10 no posto, que já vai proteger contra muitos patógenos. E qual que é o procedimento padrão aí para as doenças respiratórias, né? Vamos supor, o pai e a mãe percebeu que o bebê está com esses constantes chiados, está com problema de respirar, ele chega no hospital, ele tem que fazer uma chapa necessariamente? O que a gente tem que observar nesse atendimento primário ali? Eu sempre falo com os meus alunos que conversar com pai e mãe, colher o que a gente chama de anamnese é essencial. E eu consigo me alertar para muitas e muitas doenças. Não necessariamente eu preciso fazer uma chapa do pulmão para eu ter certeza que ele tem um chiado, uma asma, e isso não vai mudar meu tratamento. Mas estou com uma dúvida, eu acho que é uma pneumonia, porque na pneumonia, lembra que tem o preenchimento de líquido dentro do alvéolo? Pneumonia silenciosa, gente. Eu tenho muito mais medo do silêncio do que do chiado. Sim. Então, se eu estou escutando o chiado, até então eu consigo tratar sem precisar, às vezes, de uma chapa. Ficou silencioso o tórax, fica esperto. É aí que a gente vai fazer o raio-x. E é importantíssimo que a gente faça isso o quanto antes para tratar e evitar as pneumonias graves, né? As formas graves da doença. Eu queria que você falasse brevemente para a gente sobre a Covid, né? Tanto nos bebês quanto nas crianças, né? Como é que os pais tratam aí essa questão? É uma coisa muito atual e que infelizmente tirou a vida de muita gente, né? A Covid, a gente agora está conseguindo vacinar as nossas crianças, isso é maravilhoso. Haja visto o tanto que a gente teve de abertura e de liberdade após a vacina, né?
E que triste que a gente perdeu tanta gente para conseguir fazer isso. Mas eu queria salientar que a Covid ela não acomete só o sistema respiratório. Ela acomete outros sistemas e é importante a gente olhar com carinho, com atenção para essas crianças, porque ela pode acometer, por exemplo, o sistema gastrointestinal. Há relatos na literatura até de desenvolvimento de doenças como diabetes em bebês que foram expostos à Covid-19 sem a vacina. Então, a Covid a gente ainda vai descobrir muita coisa sobre ela, mas é importante a gente ficar atento aos sinais. O tratamento, como qualquer doença viral, não vai mudar muito, mas a resposta do sistema imune sim. Então, a Covid a gente ainda está aprendendo com ela. O tratamento agora com a vacinação vai ficando mais fácil, a gente tem internado menos crianças, mas é importante que os pais fiquem atentos aos sinais e sintomas de gravidade. Falta de ar, o bebê começou a ficar com o lábio roxo, teve esse afundamento de fúrcula, batimento nasal, corre para o hospital. E vacine as crianças. Vacine, por favor, gente. Queria que você passasse o seu contato para quem tiver interesse. Bom, eu trabalho na saúde no lar com atendimento domiciliar, né? E a saúde no lar não é da rede pública, mas eu trabalho também na Santa Casa com a rede pública. E o meu contato pessoal é o @DRA Michele Andreata, tudo junto. Tá certo, muito obrigada, viu, doutora? Estar atento aos sinais que os bebês e as crianças dão em relação à respiração é de extrema importância para o bem-estar dos nossos pequenos. Se perceber alguns dos sintomas que a doutora comentou aqui, não deixe de consultar um profissional confiável para que possa receber toda a assistência necessária. Até a próxima!